Patrocinado por Rab Shlomo Mirale Greenwald. Essa é uma Sichá no Likutei Siches, Chelek volume 13, Parshat Shlach, Sichá Beit. E ele traz o verso, Ve'anashim asher shalach Moshe latur et haaretz, as pessoas que Moshe mandou para espionar a terra, Vayashuvu vayalono alav, escola Edá, eles voltaram e eles incitaram contra ele toda a comunidade, Leotzi diba ala haaretz, falando da terra de Israel. A Sichá, ela começa perguntando 7 questões, 7 perguntas sobre Rashi. Depois, a Sichá, ela apresenta a chave para entender o que realmente está incomodando Rashi, o porquê Rashi explicou dessa maneira. E baseado nisso, a Sichá, ela dá as 7 respostas sobre as perguntas de Rashi. E a Sichá se conclui trazendo os ensinamentos que nós podemos aprender nisso no nosso serviço divino para Hashem. Vamos trazer um pouquinho de background sobre esse versículo. Quando Moshe Rabbeinu mandou os espiões para Israel e eles voltaram e falaram e levaram o povo a não querer entrar, Deus, ele falou que ele iria punir o povo e iria fazer uma nova nação a partir de Moshe. Mas Moshe pediu para que o povo fosse poupado, ele rezou, as orações dele foram aceitas, e o povo foi poupado, mas, já que o povo tinha se rebelado daquela forma, eles ficaram no deserto 40 anos, assim como os dias que os espiões, eles ficaram vendo a terra de Israel 40 dias, assim eles ficaram durante 40 anos. E as pessoas morriam quando tinham 60 anos de idade, ou seja, eles viviam dos 20 anos até os 60 anos, um período de 40 anos, e aos 60 anos eles faleciam. E assim toda aquela geração foi substituída por uma nova geração. Agora nós estamos no ponto crítico onde todo esse evento ocorre, e o verso fala o seguinte: Anoshim, asher shalach Moshe latur et haaretz, as pessoas, os homens que Moshe mandou para verificar a terra de Israel, vayashuvu vayalono alav et kol ha'edah, eles voltaram e eles insurgiram contra Moshe toda a comunidade, leotzi diba ala haaretz, e falaram diba contra a terra de Israel. A gente vai ver já o que é diba. Vayashuvu vayalono alav, Rashi pega essas palavras, e eles voltaram e eles insurgiram a comunidade contra eles, e fala que Sheshavu mitura haaretz, quando voltaram de ter verificado, olhado a terra de Israel, Irim alav et kol ha'edah, eles insurgiram toda a comunidade, beotziam diba, falando uma dibá contra a terra. O tamanashim, esses homens, vai a muto, e eles acabaram falecendo. Os comentaristas, os Mefarshim, eles explicam que Rashi vem nos ensinar que o Vayashuvu quer dizer que os espiões, eles voltaram, mas não que eles fizeram com que os Yudim reclamassem contra Moshe, não. Eles voltaram, eles falaram diba sobre a terra de Israel, e isso levou as pessoas a se insurgirem contra Moshe Rabbeinu. Sobre isso nós temos 4 perguntas. A primeira delas é que, já que o verso não quer dizer que eles levaram o povo a fazer uma outra coisa, simplesmente eles falaram e o povo, em consequência, agiu dessa forma, todo esse verso aqui é extra. Todo esse verso aqui está sobrando. Não há necessidade desse verso, já que não aconteceu
coisa nova nenhuma em consequência ao fato dos espiões terem falado. Simplesmente a comunidade ficou revoltada. A segunda pergunta é que, já que a coisa é assim, que quando eles retornaram, eles falaram e isso causou, Rashi simplesmente tinha que trazer a palavra vaiashuvu e eles retornaram. Por quê? Porque ele está relatando alguma coisa que aconteceu, que Sheshavu, quando eles voltaram. A terceira pergunta é, por que Rashi traz toda essa citação? Irimo alav et kol ha'edah beotzaz diba, eles revoltaram contra ele, toda a comunidade falando diba contra a terra de Israel, etc. Na verdade, o Posuk já falou isso, vaialino alav, e eles fizeram uma maledicência contra ele, e pronto. Por que Rashi cita aqui toda essa expressão se ele não acrescenta novo significado? A quarta pergunta é, o que Rashi ele acrescenta citando as palavras Otam Anashim Vayamutu? Aquelas pessoas, eles que faleceram. Você ia dizer o quê? Que toda a comunidade faleceu? Não, não pode ser que toda a comunidade faleceu. Então, na verdade, era óbvio que aqueles que faleceram eram aquelas pessoas, isso é autocompreensível. O porquê que Rashi traz esse texto, o que ele acrescenta de compreensão nas palavras do texto que ele está citando. Rashi continua dizendo que Kol otzoas diba lashon chinuch dvarim. Toda vez que consta a expressão otzoas diba, isso se refere a treinar as palavras, que shemalkichim leshonam leadam ledaber boi, quando a pessoa treina a discursar, falar sobre um assunto, kmoi, doivev siftei yeshenim, vayeshna letoiva vayeshna lera. Às vezes, uma dibá é para o bem, e às vezes uma dibá é para o mal. Lekar nemar, e é por isso que Rashi conclui, aqui eles falaram um discurso sobre a terra de Israel, mas era um discurso negativo. Por que ele precisava afirmar que era negativo? Porque existe uma dibá que ela per si é uma coisa boa. A dificuldade de Rashi é por que ele precisou dizer dibá sa'aretz ra'ah? Porque existe uma dibá que é para o bem, existe uma dibá que é para o mal, e assim ele explica por que essa dibá tinha uma conotação negativa. Existem mais 3 perguntas aqui. A primeira é que essa explicação de Rashi deveria vir no próximo verso. Afinal, é no próximo verso que a gente vai ver o aspecto negativo do que os espiões eles estão falando. Então Rashi deveria ter comentado isso não nesse versículo, mas no próximo. A segunda pergunta é que se for já nesse versículo, ele não tem conexão com a primeira lição que a gente aprendeu no versículo. Ele deveria ser uma lição em separado. A terceira pergunta é por que Rashi repete que existe dibá que é para o bem? Ele já tinha dito que dibá pode ser para o bem ou para o mal. Então, qual a necessidade de repetir esse aspecto aqui mais uma vez? A explicação de tudo aquilo que nós perguntamos até agora é um ponto básico. Aquilo que de fato incomodou Rashi. Rashi estava incomodado que esse verso parecia algo, como nós falamos, algo extra, algo que não seria necessário. E o que o verso ele deveria estar falando? O verso estava contando que a congregação reclamou. Mas contra quem era a reclamação da congregação? A reclamação da congregação era contra Hashem. Por isso que Deus fala, Ad matai leida ara azois asher ema malinim alai. Até quando essa congregação
perversa, eles falam mal contra mim, eles estão reclamando, os espiões estão reclamando contra Hashem. E não só os espiões estão reclamando contra Hashem, mas toda a comunidade estava reclamando contra Hashem. Como Deus falou, toda a comunidade perversa que estão se juntando contra mim, etc. Acontece que o verso, quando ele vai descrever a situação que estava acontecendo, o verso diz que eles reclamaram contra Moshe Rabbeinu. Por que ele consta uma reclamação contra Moshe quando eles estavam reclamando contra o próprio Hashem, contra o próprio Deus? Com certeza falar de Hashem é bem mais severo do que falar de Moshe. E existe um outro verso onde está escrito Ve'alono al Moshe ve'Aaron kol bnei Israel, que o povo reclamou contra Moshe e Aaron, mas aqui Aaron é incluído do lado de Moshe. E reclamar contra Hashem é mais severo do que reclamar contra Moshe. Então, por que aqui consta que eles reclamaram contra Moshe? E tudo isso é colocado em cima dessa expressão, vai alino alav, eles se insurgiram contra ele, e dali deve vir o ponto de explicação, que o ponto de esclarecimento de tudo é sobre essa expressão, vai alino alav. Com base nisso, nós vamos começar as respostas, e agora nós vamos dar uma resposta que vai responder as perguntas 1, 3 e 4. O Possuc vem responder uma pergunta muito simples. Nos versículos anteriores foi explicado como Hashem ficou bravo com os Yudim, ao ponto que ele disse que eu vou puni-los com uma praga, e você, Moshe, você vai herdar no lugar deles, eu vou fazer uma nação a partir de você. Acontece que através da sua oração, Moshe Rabbeinu conseguiu cancelar essa disposição de Hashem, a ponto que Deus falou, Salachti kidvarecha, eu perdoei conforme você me pediu. Em vez deles morrerem em seguida, eles receberam 40 anos, ou seja, eles ficaram aqueles 40 anos no deserto e ninguém morreu antes de atingir a idade de 60 anos. E isso foi graças à oração de Moshe Rabbeinu. Acontece que a oração de Moshe Rabbeinu que ajudou o povo todo, por que ela não ajudou os Meraglim? Por que ela não ajudou os espiões? Os espiões acabaram morrendo naquele dia. Por que eles não ficaram também durante mais 40 anos, ou durante mais um tempo, etc.? E é isso que o nosso Possuc vem explicar. Vai a Mutu Anashim, ele vem explicar por que morreram essas pessoas. Porque a Anashim, Asher Shalach Moshe, vai a Shuvu Valono Alav. Está escrito as pessoas que Moshe tinha mandado, que são os espiões, vai a Shuvu Valono Alav. Eles voltaram e eles rebelaram, eles insurgiram contra Moshe, escola e dá toda a comunidade, para lutar contra o próprio Moshe. E é por isso que a oração de Moshe não conseguia ajudar a eles. Existe uma regra que Rashi também nos ensinou, que é quem kategor nasce sanegor. Se alguém virar advogado de acusação, ele não pode virar advogado de defesa. Se eles pecaram contra Moshe Rabbeinu, existe um mida keneged mida, existe uma reação de uma característica contra aquela característica. Se eles falaram alav contra Moshe Rabbeinu, o Moshe Rabbeinu não vai conseguir salvar eles. E é isso que está escrito, vai a chuva, vai lono alav. Eles voltaram e falaram contra Moshe. E é por isso que erimo alav et kol haedah, como eles rebelaram contra ele, toda a comunidade, beotzaz, dibas, otam anashim yamutu, aquelas pessoas que falaram isso, eles acabaram morrendo. É verdade que os Idn também reclamaram
contra Moisés, mas a intenção deles não era reclamar contra Moisés. Eles só estavam preocupados porque eles estavam com medo de ser mortos pelo pessoal da terra de Canaã, que ia chegar lá, etc. E por isso eles reclamaram e dirigiram a reclamação para Moisés. Mas eles não estavam atacando Moisés. Já no caso dos Meraglim, que estavam atacando Moisés, por isso a oração de Moisés não conseguiu salvá-los. De acordo com o que nós explicamos, dá para entender a sequência dos dois psukim. E também porque o segundo pasuk explica que Motzi Dibara, Dibasar, etc., falando mal da terra, etc., apesar de que já disse no primeiro pasuk que Leotzi Dibalares, que eles falaram contra a terra. Acontece o seguinte, o primeiro versículo não está falando sobre qual é a causa da morte dos Meraglim. O primeiro versículo vem explicar por que a oração de Moshe Rabbeinu não pôde ajudá-los. Já que a oração de Moshe Rabbeinu conseguiu ajudar a todo mundo, por que a oração de Moshe Rabbeinu não pôde ajudá-los naquele momento? O motivo era porque eles foram contra Moshe Rabbeinu e não dá para fazer um advogado de acusação virar um advogado de defesa. E isso que está escrito, que eles falaram contra a terra de Israel, no primeiro versículo, não é para detalhar o que eles estavam falando, mas simplesmente para relatar que na luta contra Moisés, eles falaram contra a terra. Já o segundo versículo, ele vem explicar qual é o motivo que causou o falecimento deles. O falecimento deles foi causado porque Motzi Dibas Haaretz Ra, porque eles falaram mal da terra de Israel, e assim falaram mal contra Hashem. Então o segundo verso ele vem explicar por que morreram, porque falaram contra a terra, porque falaram contra Hashem. E por que a oração de Moshe Rabbeinu não salvou eles, como salvou o resto do povo? Isso a gente já aprendeu no versículo anterior, porque eles procuraram rebelar as pessoas contra Moshe Rabbeinu. Agora vamos tentar responder as perguntas 5, 6 e 7. Toda a intenção do verso era explicar o que vai lono alav, que eles levantaram as pessoas contra Moshe Rabbeinu e assim por diante. Por isso a oração de Moshe não pode ajudá-los. Ótimo. Então por que tem o primeiro pasuk e ele fala com o pecado que causou, que eles morressem, etc. Mas Rashi ele vem falar que kolotzoas diba lashon chinuch dvorim, que diba quer dizer quando você inaugura um discurso e veishna letoiva veishna lerá, e o discurso pode ser para o bem ou para o mal. Isso quer dizer que esse pasuk, o objetivo dele não é mostrar o pecado, mas é focalizar no discurso. Em outras palavras, a Torá escreveu de propósito a palavra dibá, para mostrar que dibá poderia ter ido para o bem, mas também pode ter ido para o oposto, para o mal. E assim, utilizando dibá, utilizando o discurso, eles foram contra Moshe Rabbeinu, e por isso Moshe Rabbeinu não pôde ajudá-los. E é dali que Rashi traz a prova do verso Lekar Nemarkan Motzim Dibat Haaretz Ra'ah. E é por isso que Rashi fala, porque eles morreram, porque a dibá que eles falaram em relação à terra, o relatório, o report que eles falaram em relação à terra, era negativo. Então aquele negativo mostra que antes disso você não sabia, era só um relatório. E isso vem nos dizer que o verso não está aqui focalizado em por que exatamente eles morreram. Ele está sim focalizado em por que a oração de Moshe não ajudou. E ele estava, Rashi repete para mostrar que existe uma dibá, existia uma alternativa de discurso, que era um discurso positivo. E por não ter sido assim, é por isso que Moshe não pôde ajudá-los.
ensinamento disso em Avodas Hashem, no serviço divino, é o seguinte. Está escrito no Tikkun Zohar, de Pashtuta de Moshe Bechol Dar Vedara. Existe uma continuação de Moshe em cada geração e geração. E os nossos sábios falam, Endor Shein Bo que Moshe. Não existe uma geração que não existe um tzadik como Moshe. E isso se entende que Moshe Rabbeinu, ele rezava para cada Yudi. E ele estava preocupado com cada Yudi. Até o ponto que Hashem testou ele quando ele era um pastor, etc., para ver se ele estava preocupado com cada ovelhinha. E o mesmo é verdadeiro, não só para Moshe Rabbeinu, mas para a Shtuta de Moshe Bechol Dor, para a continuação de Moshe a cada geração, que esse tzadik, que é o tzadik da geração, ele está preocupado e ele reza para cada um dos Yudim da geração. E mesmo que tem várias pessoas que podem rezar por ele próprio uma tefilá completa, e existe uma mitzvah tassé que cada um reze, mas apesar deles poderem rezar e rezarem, existe a necessidade da oração do Moshe da geração deles. E essa é a razão. Qual é o motivo? O motivo é que existem almas que são chamadas Roshei Alfei Israel, Roshei Alfei Israel, cabeça do povo de Israel, que eles são Rosh e Moyach. Assim como o povo de Israel ele faz um corpo espiritual completo, existem almas que são do tipo cabeça. E assim como no campo material, quando tem algo faltando, existe uma dor, um problema em algum dos órgãos do corpo, a cabeça e o cérebro, eles percebem isso. Assim também no campo espiritual, a tefilá do Moshe Rabbeinu é para o corpo de todos os Yudim, é para todos os órgãos, e Moshe Rabbeinu de uma geração é a cabeça e o cérebro daquela geração. E a tefilá do indivíduo é elevado através da tefilá do Moshe Rabbeinu daquela geração. É isso que está escrito em relação a Moshe Rabbeinu, que ele era o Memutza Mechaber, ele era alguém que ficava e que ligava os Yudim com Hashem. E é por isso que o verso diz, Anochi Omed Ben Hashem o Beneichem, eu estou entre Hashem e vocês, eu estou ligando vocês com Hashem. E isso a gente aprende da conduta de Moshe Rabbeinu. Quando os Yudim saíram do caminho, até tal ponto que havia um decreto contra eles, Deus nos livre, Akeno Boi, que eu vou puni-los, etc. Mesmo que eles eram uma geração, uma Dordeá, que eles tinham a ver com conhecimento e tinham uma conexão com Moshe e estavam num nível muito elevado, inclusive no serviço da oração, mas eles precisaram da oração de Moshe Rabbeinu. A tefilá de Moshe Rabbeinu, ela conseguiu não só que eles não viessem a falecer, mas que eles viessem a viver até a idade de 60 anos, o que para muitos significou que eles iriam viver 40 anos a mais depois do pecado dos Meraglim, e não uma vida de sofrimento, mas uma vida boa, com tudo material e espiritualmente, como a gente sabe que eles tinham maná no deserto, eles tinham a água do poço de Miriam, eles tinham as nuvens de glórias que protegiam, e uma série de coisas, e foi uma vida que era uma vida plena, material e espiritualmente. E assim também em relação ao Moshe Rabbeinu de cada geração, cada Yudi, ele tem que rezar, mas ele tem que também saber que o Moshe Rabbeinu, ele reza também por cada Yudi. E ele é efetivo na sua oração, trazendo todas as coisas boas, materiais e espiritualmente para cada um de nós.